O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 4. Golgrana Parva. Capítulo 40. Chegam na árvore Sami para recuperar o arco Gandiva e as outras armas. Vaisampayana disse: tendo alcançado aquela árvore Sami, e tendo averiguado que o filho de Virata era muito delicado e inexperiente em batalha, Partha se dirigiu a ele dizendo: mandado por mim, ó Uttara, tira rapidamente, de cima desta árvore alguns arcos que estão lá. Pois estes teus arcos são incapazes de aguentar a minha força, a minha pressão forte quando eu oprimir efetivamente cavalos e elefantes, e o estiramento dos meus braços quando eu procurar subjugar o inimigo. Portanto, ó Bhumijaya, sobe nesta árvore de folhagem espessa, pois nesta árvore estão amarrados os arcos e flechas e estandartes e excelentes cotas de malha dos filhos heróicos de Pandu, Yudhishthira e Bhima e Vibatsu e os gêmeos. Lá também está aquele arco de grande energia, o Gandiva de Arjuna, o qual sozinho é igual a muitos milhares de outros arcos e que é capaz de estender os limites de um reino. Grande como uma palmeira, capaz de suportar a maior pressão, a maior de todas as armas, capaz de obstruir o inimigo, belo e liso, e largo, sem um nó, e adornado com ouro, ele é firme e belo em feitio e suporta a maior pressão. E os outros arcos também que estão lá, de Yudhishthira e Bhima e Vibatsu e dos gêmeos, são igualmente fortes e resistentes. Capítulo 41. Uttara sobe na árvore e encontra os arcos. Uttara disse: nós soubemos que um cadáver está amarrado nessa árvore. Como eu posso, portanto, sendo um príncipe por nascimento, tocá-lo com minhas mãos? Nascido na classe kshatriya, e filho de um grande rei, e sempre praticante de mantras e votos, não é apropriado que eu o toque. Porque tu deverias, ó Vryanala, me tornar um poluído e impuro carregador de cadáveres, por me obrigares a entrar em contato com um cadáver. Vryanala disse: tu, ó Rei dos Reis, permanecerás puro e não poluído. Não temas, há somente arcos nessa árvore e não corpos. Herdeiro do rei dos Matsas, e nascido em uma família nobre, porque, ó príncipe, eu te faria executar tal ato reprovável. Vaisampayana disse: assim abordado por Partha, o filho de Virata, enfeitado com brincos, desceu do carro, e subiu naquela árvore Sami relutantemente. E ficando no carro, Dhananjaya, aquele matador de inimigos, disse para ele: traze depressa para baixo aqueles arcos do topo da árvore. E cortando os seus envoltórios primeiro e então as cordas com as quais eles estavam atados, o príncipe contemplou o Gandiva lá junto com 4 outros arcos. E como eles estavam unidos, o esplendor daqueles arcos radiante como o sol, começou a brilhar com grande refulgência semelhante à dos planetas perto do momento de sua ascensão. E contemplando as formas daqueles arcos, tão semelhantes à cobra suspirando, ele ficou afligido pelo medo e num momento os pelos do seu corpo se arrepiaram. E tocando aqueles arcos grandes de esplendor magnífico, o filho de Virata, ó rei, falou desta maneira para Arjuna. Capítulo 42. Uttara se admira por causa das armas e as descreve. Uttara disse: a qual guerreiro famoso pertence este arco excelente, sobre o qual há 100 enfeites dourados, em relevo, e que tem essas extremidades radiantes? De quem é este arco excelente de bons lados e alça confortável, na vara do qual brilham elefantes dourados de tal esplendor? De quem é este arco excelente, adornado com 3 entalhes de indraguapkas, insetos indianos de uma espécie específica, de ouro puro, colocados no verso da vara a intervalos apropriados? De quem é este arco excelente, equipado com 3 sóis dourados de grande refulgência, resplandecendo com tal brilho? De quem é este arco belo que é matizado com ouro e pedras preciosas, e sobre o qual há insetos dourados cravejados de pedras belas? De quem são estas flechas equipadas com asas em volta, totalizando 1000, tendo cabeças douradas, e envolvidas em aljavas douradas?
Quem possui estas flechas grandes, tão grossas, equipadas com asas de urubu, afiadas em pedra, de cor amarelada, de pontas afiadas, bem temperadas, e feitas totalmente de ferro? De quem é esta aljava de cor negra, portando 5 imagens de tigres, que contém setas misturadas com flechas em forma de orelha de javali totalizando 10? De quem são estas 700 flechas, longas e grossas, capazes de beber o sangue do inimigo, e parecidas com a lua crescente? De quem são estas flechas coroadas com ouro, cujas metades inferiores são bem equipadas com asas da cor das penas dos papagaios e as metades superiores de aço bem temperado? De quem é esta espada excelente e irresistível, e terrível para os adversários, com a marca de um sapo nela, e pontuda como uma cabeça de sapo, envolta em bainha matizada de pele de tigre? De quem é esta grande espada de lâmina excelente e matizada com ouro e provida de sinos tilintantes? De quem é esta bela cimitarra de lâmina polida e punho dourado? Fabricada no país dos Nichadas, irresistível, incapaz de ser quebrada. De quem é esta espada de lâmina polida em uma bainha de pele de vaca? De quem é esta espada bela e comprida, de cor escura como o céu, engastada com ouro, bem temperada, e encaixada em uma bainha de pele de cabra? Quem possui esta espada pesada, bem temperada, e larga, mais longa que a extensão de 30 dedos, polida pela colisão constante com armas de outros e mantida em um estojo de ouro, brilhante como fogo? De quem é esta cimitarra bela de lâmina escura coberta com saliências douradas, capaz de atravessar os corpos dos adversários, cujo toque é tão fatal quanto o de uma cobra venenosa que é irresistível e excita o terror dos inimigos? Questionado por mim, ó Vriandala, responde-me verdadeiramente. Grande é a minha admiração à visão de todos esses objetos excelentes. Capítulo 43. Arjuna explica as armas. Vriandala disse: aquele sobre o qual tu perguntaste primeiro é o arco de Arjuna, de fama mundial, chamado Gandiva, capaz de devastar hostes hostis. Embelezado com ouro, este Gandiva, a mais sublime e a maior de todas as armas, pertence a Arjuna. Sozinho igual a 100.000 armas, e sempre capaz de estender os confins de reinos, foi com ele que Partha venceu em batalha homens e celestiais. Venerado até pelos deuses, os Danavas e os Gandharvas, e matizado com cores excelentes, este arco grande e liso não tem um nó ou mancha em lugar nenhum. Shiva o teve primeiro por 1000 anos. Depois Prajapati o teve por 503 anos. Depois disso Sakra, por 85 anos. E então o Soma o teve por 500 anos. E depois disso Varuna o teve por 100 anos. E finalmente Partha, apelidado de Svetavana, da cor de seus corcéis, o teve por 65 anos. Dotado de grande energia e de origem celeste superior, este é o melhor de todos os arcos. Adorado entre deuses e homens, ele tem uma forma vistosa. Partha obteve este arco belo de Varuna. Este e o outro arco de lados bonitos e cabo dourado é de Bhima, com o qual aquele filho de Prita, aquele castigador de inimigos, conquistou todas as regiões do leste. Este e o outro arco excelente de forma bela, adornado com imagens de Indragopakas, pertence, ó filho de Virata, ao rei Yudhishthira. Esta outra arma, com sóis dourados de esplendor brilhante derramando uma refulgência deslumbrante em volta, pertence a Nakula. E este arco, adornado com imagens douradas de insetos, e cravejado também com joias e pedras, pertence àquele filho de Madri que se chama Sahadeva. Estas flechas aladas, 1000 em número, afiadas como navalhas e destrutivas como veneno de cobras, pertencem, ó filho de Virata, a Arjuna. Quando disparando-as em batalha contra inimigos, estas flechas rápidas resplandecem mais brilhantemente e se tornam inesgotáveis. E estas flechas longas e grossas, parecidas com o crescente lunar em forma de gume afiado e capazes de diminuir as tropas do inimigo, pertencem a Bhima.
E esta aljava portando 5 imagens de tigres, cheia de flechas amareladas, afiadas em pedra, e equipadas com asas douradas, pertencem a Nácula. Esta é a aljava do filho inteligente de Madri, com a qual ele conquistou em batalha todas as regiões ocidentais. E estas flechas, todas refulgentes como o sol, pintadas por todos os lados com várias cores, e capazes de destruir inimigos aos milhares, são as de Saadeva. E estas flechas curtas e bem temperadas e grossas, equipadas com penas longas e cabeças douradas, e consistindo em 3 grupos, pertencem ao rei Yudhishthira. E esta espada com lâmina longa e gravada com a imagem de um sapo e cabeça moldada como a boca de um sapo, forte e irresistível, pertence a Arjuna. Encaixada em uma bainha de pele de tigre, de lâmina longa, bela e irresistível, e terrível para adversários, esta espada pertence a Bhimazena. De lâmina excelente e envolta em uma bainha bem pintada, e equipada com um punho dourado, esta espada vistosa pertence ao sábio Kaurava, Yudhishthira o justo. E esta espada de lâmina forte, irresistível e planejada para vários modos excelentes de luta, e envolta em uma bainha de pele de cabra, pertence a Nácula. E esta cimitarra enorme, envolta em uma bainha de couro de vaca, forte e irresistível, pertence a Saadeva.